Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer una nueva video reacción sobre Brasil. En este caso vamos a salir un poco del esquema tradicional de hacer video reacción sobre Santa Catarina y sobre Florianópolis, pero sí vamos a hablar sobre Brasil. Y esto tiene que ver más que nada con una cuestión cultural de Brasil, que es ¿por qué en Brasil son tan religiosos? ¿Por qué creen tanto en Dios? Que es algo que yo siempre me lo pregunté, siempre tuve la duda y es algo bastante diferente en comparación con Argentina. No es que en Argentina no seamos religiosos, pero no lo sentimos tanto como los brasileros. Es una gran diferencia cultural que tenemos entre Argentina y Brasil y bueno, en este video lo explican, el motivo por el cual Brasil cree tanto en Dios. El video se llama As razões para o Brasil liderar ranking de países onde mais se acredita en Deus, es decir, las razones para que Brasil lidere el ranking de países donde más se cree en Dios. Es un video de la BBC News Brasil. Voy a estar dejando el link en la descripción del video. Así que, sin más vueltas, arrancamos con este video. Deus me livre, só Deus sabe. Vai com Deus, graças a Deus. É impossível ser brasileiro e nunca ter ouvido essas expressões numa conversa. Mas não é só o modo de falar. O Brasil aparece no topo de um ranking dos países onde mais se acredita em Deus. Quase 9 em cada 10 brasileiros creem num poder superior, segundo uma pesquisa feita com dados coletados pela internet. Eu sou a Letícia Amori, da BBC News Brasil, e eu vou mostrar nesse vídeo algumas razões para o Brasil ser tão conectado com algum tipo de espiritualidade. O país lidera, ao lado da África do Sul, um ranking de 26 países elaborado pelo Instituto Ipsos. Logo atrás vem a Colômbia, México, Peru e Turquia. O Brasil ficou quase 30 pontos percentuais acima da média do ranking. É um índice alto, mesmo quando a gente compara com outras nações em desenvolvimento. Essa inclinação brasileira para a fé também é apontada por pesquisas feitas em outros anos. Um levantamento do ano passado, realizado pelo Datafolha, apontou que 56% dos brasileiros achavam que a política e a religião deveriam andar de mãos dadas, e 60% consideravam que a defesa de valores familiares era mais importante do que uma boa proposta para a economia. A principal razão para explicar esses índices lá em cima está na própria formação da sociedade brasileira. É o que me explicaron os profesores Nina Rosas y Fernando Altemeyer. Perdón, voy a hacer una aclaración acá. Obviamente que no tengo el mismo conocimiento que los expertos, pero coincido en esto que dice la periodista, que tiene que ver con una cuestión de la sociedad, de valores de la sociedad. Y yo creo que realmente tiene que ver con eso. Mismo cuando arrancó el video, la periodista empezó a nombrar frases comunes del día a día de acá en Brasil que se usan siempre, que es como por ejemplo vai con Deus, gracias a Deus, obrigado Deus, y eso es muy común acá en Brasil, que constantemente como que agradezcan o que tengan a Dios en su forma de hablar, en su día a día, en sus conversaciones. Entonces Dios es parte de la cultura brasilera. Ese es uno de los motivos, creo yo, por los cuales los brasileños creen tanto en Dios. É tão importante se falar de Deus, de religião, de espiritualidade, porque que essas são forças fundamentais no Brasil. A gente pode recuperar a história desde a época da colonização portuguesa e da vinda católica para o Brasil e do império que vai sendo estabelecido na Constituição das Identidades Nacionais a partir dessa vertente religiosa que nos foi imposta. O Fernando Altemeyer disse que apesar da religião ter vindo embutida com a colonização para o Brasil, de certa forma, o povo em geral não vinculou a religião com a opressão. Segundo ele, os brasileiros separaram a figura de Deus da figura do missionário e ficaram com a figura de Deus. O sociólogo da religião e professor da USP, Ricardo Mariano, também aponta que a religião ou a espiritualidade nunca foram combatidas no Brasil do mesmo jeito que foram na Europa, quando surgiu o movimento iluminista. O iluminismo foi um movimento contrário à monarquia e que valorizava a racionalidade, a ciência e a secularização, ou seja, quando não se olha ao mundo pelas lentes da religião. Ele diz que nós não temos uma tradição iluminista de movimentos políticos ideológicos anticlericais e seculares. Ahora mi gran duda es, ¿será que el movimiento iluminista también llegó en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el resto de Latinoamérica? Porque si es este el motivo por el cual los brasileros creen tanto en Dios, ¿será ese el motivo por el cual en Brasil la gente de Brasil es más religiosa
que la gente de Argentina, por ejemplo? E a Nina Rosas explica que, quando o Brasil abandonou a monarquia para virar república, isso não aconteceu por causa de uma lógica iluminista, como aconteceu na França. A gente tem uma história marcada pela presença imposta do catolicismo, mas depois, mesmo com a Constituição da República, a gente percebe que essa igreja ainda gozou de muitos privilégios, de muito espaço, de muitas oportunidades de atuação na vida pública da sociedade, muitas vezes solapando, violentando e massacrando outras alternativas religiosas, e isso marca a história nacional. Já o Ricardo Mariano lembra que no cotidiano brasileiro as pessoas falam em Deus o tempo todo. É algo comum e normal, e é estranho se alguém reage a isso de uma forma negativa. Ele explica que no Brasil, mesmo... Es verdad eso, porque creo que en Argentina, si nosotros decimos anda con Dios, hijo, gracias a Dios, sea bendecido, si le decís eso a una persona en Argentina, en una conversación así normal, esa persona va a pensar de que sos 100% religioso. Y acá en Brasil es completamente común eso. Grupos que historicamente sofreram opressão religiosa, como mulheres e pessoas LGBT, podem até se posicionar contra a discriminação, mas não tem uma tendência de se posicionar contra a religião em si. Ele diz que, em geral, os movimentos feministas e os movimentos LGBT fazem campanha contra quem promove o ódio, a homofobia, o machismo, mas tendem a não bater no sentimento religioso das pessoas. O aumento do número de pessoas com... Yo creo que todos estos movimientos LGBT y demás es algo de lo cual voy a hacer una pequeña opinión, pero no va a ser una opinión ni de odio ni de nada. Yo soy bastante tolerante frente a todas las ideas de cualquier persona, pero sí lo que puedo llegar a considerar es que la iglesia de hace 20, 30 años atrás es una iglesia diferente a la de ahora. La iglesia de ahora es mucho más abierta, abre las puertas a los homosexuales, a las lesbianas, a las personas trans, entonces es más tolerante también la iglesia y la religión. Porque ¿qué sucede? A medida que la sociedad va avanzando culturalmente y va transformándose culturalmente, también las iglesias y las religiones se tienen que adaptar a esos cambios. Es por eso que también se vuelven mucho más tolerantes. O ensino superior também não mudou essa vocação do brasileiro. O Mariano me disse que, mesmo quando a democratização do ensino superior avançou, isso não implicou na absorção de uma cultura secular, ou seja, uma cultura que faça oposição à crença religiosa. Não houve esse embate. Outra razão para esses altos números do Brasil relacionados à religiosidade e à fé está na ausência de governo. Hélio Gastaldi, diretor de opinião pública do instituto que fez a pesquisa, afirma que, por causa das condições ruins de vida, o jeito muitas vezes acaba sendo recorrer à fé. A Holanda, a Coreia do Sul e o Japão... Es así, gente, o sea, una sociedad que no tiene condiciones de vida, que tiene pobreza, que tiene hambre, que tiene necesidades, lo único que le queda es la fe. Que tem uma renda per capita mais elevada, foram os países da pesquisa onde a população menos crê em Deus ou em um poder superior. O Hélio Gastaldi fala que onde os índices de desigualdade são maiores e a renda é menor, a vida religiosa tende a ter uma grande importância para a população. Ela traz perspectiva, no caso dos evangélicos, ela traz também uma assistência, né, muito clara. Para a socióloga Nina Rosas, o catolicismo, historicamente, serviu no Brasil não só como uma espécie de extensão do Estado no controle da sociedade, mas também como suporte. E isso é algo que ocorre hoje com destaque na comunidade evangélica, que serve como rede de apoio material, espiritual e psicológico em regiões carentes. O pentecostalismo também é uma alternativa religiosa que oferece rede de apoio, apoio inclusive financeiro, em algumas agremiações, não em todas, obviamente, oportunidades de lazer e toda uma reorganização de vida que passa também pela reorganização emocional. E vamos agora para mais um item que explica a relação próxima entre brasileiros e a crença em um poder superior. A pesquisa Ipsos mostrou que 90% responderam que acreditar em Deus ajuda a superar crises, doenças, conflitos e desastres. Esse e outros números que colocam o país no topo do ranking da fé também podem ter sido influenciados pela recente pandemia de coronavírus. O Brasil foi especialmente atingido pela Covid.
foram centenas de milhares de mortes e muitas críticas pela falta de uma resposta eficiente à pandemia. Quando uma população é atingida por uma tragédia, depois de uma grande crise, há uma propensão a se apegar à espiritualidade. O Altmaier contou que isso aconteceu também com o Japão, depois de perder a Segunda Guerra Mundial e sofrer com a bomba atômica. Juro que pensé en Japón cuando estaba hablando de esto la periodista. Juro que estaba pensando en Japón. Justamente estaba pensando en Japón. Yo estudio budismo japonés y, creas o no, en Japón no se cree tanto en el budismo como quizás en otras regiones del mundo. Yo pensé que Japón era 100% religioso, pero no es tan religioso, no tiene tantos índices de religiosidad o de aprobación de la gente. Diferentes, bueno, por ejemplo, no sé, la India o, bueno, África del Sur, Sudáfrica, que es también un país bastante religioso según este video. Y fíjense cómo una persona comienza a encontrar la espiritualidad después de una tragedia. Sucedió en Japón, sucedió acá en Brasil. Queda muy poco el video, ya lo terminamos. Outro dado interessante é que, apesar de 89% dos entrevistados brasileiros dizerem que acreditam em Deus, só 75% falaram que tem uma religião. O Brasil, aliás, está dentro de uma tendência mundial do aumento de pessoas que têm uma fé, mas não seguem uma religião. Entre os jovens, isso está bem aparente. Uma outra pesquisa da Datafolha mostra que na faixa entre 16 e 24 anos, o grupo dos sem religião já é maior que o número de evangélicos e católicos. A minha colega Thaís Carrança conversou com a cientista social Silvia Fernandes, que explicou que essas pessoas não estão vinculadas a uma igreja, mas podem ter crenças que são relacionadas a alguma religião. Voy a hacer una pequeña acotación. Algo que me sorprendió mucho acá en Brasil es que hay muchísimas iglesias evangélicas. Está lleno de iglesias evangélicas. Y hay tantas que a veces hay una iglesia al lado de otra en la misma cuadra. Essas pessoas incorporam elementos de uma espiritualidade mais fluida. Podem fazer sincretismo, que é misturar elementos de diferentes religiões, e podem ter crenças muito associadas ao universo do cristianismo. Acreditar em Deus, em Jesus, em Maria, mas seguir se declarando sem religião. E com isso, eu fico por aqui. Conte nos comentários o que você acha de tudo isso. E siga a gente no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima! Bueno, gente, la verdad que me encantó este video, fue algo totalmente nuevo para mí y para ustedes creo que también. Salimos un poco de la cuestión de Florianópolis, de Santa Catarina y nos volvemos a algo mucho más cultural que tiene que ver con Brasil y que es tan importante como la religión de un país, ¿no? Porque yo creo, en mi opinión, y acá voy a hacer algunas opiniones después de ver el video, que es que la religión es muy importante para una sociedad. Yo no digo de que un país tiene que ser religioso, yo lo que estoy diciendo es que la religión de un país determina muchísimo la sociedad de ese país, cómo sea ese país. Yo realmente no sé cuál es el motivo por el cual Brasil es tan religioso y por qué en comparación con Argentina es mucho más religioso. Creo que en este video explicaron algunas cuestiones del iluminismo y demás, que fueron esos movimientos que no llegaron a Brasil y que puede llegar a ser ese el motivo, pero yo creo que es un conjunto de motivos o de razones por los cuales una sociedad entera y un país tan grande como Brasil es tan religioso. Pero sí lo que puedo llegar a decir, insisto, es que la religión de un país determina muchísimo cómo es la sociedad de ese país y cómo es la cultura de ese país. Así que bueno, gente, sin más, espero que les haya gustado este video, esta video reacción. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes, si son brasileños, si son argentinos, si son uruguayos, venezolanos, cubanos, qué es lo que piensan de Brasil como país y qué piensan o qué les parece o qué encuentran en comparación con su país de origen. En mi país de origen yo puedo llegar a decir de que en Argentina no somos tan religiosos como acá en Brasil, a pesar de que el Papa es argentino, eso no tiene nada que ver. Creo que Brasil es mucho más religioso. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!